Sabe quando uma transação é enviada numa blockchain? O que será que acontece ali por trás das telas? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa tecnologia toda, seguindo passo a passo a jornada de uma transação, desde o primeiro clique até ela ser confirmada num bloco. Então vamos lá mergulhar nesse universo. Bom, para a gente começar com todo mundo na mesma página, o que é uma blockchain afinal? Pensa nela como um livro razão digital. A grande sacada é que esse livro não fica guardado num lugar só. Ele é distribuído, sabe? Tem cópias dele em vários computadores. E mais, cada página, cada registro, é ligado ao anterior usando uma criptografia super forte. O nosso caminho hoje vai ter 4 paradas bem diretas. Primeiro, a gente vai entender para onde a transação vai, o bloco. Depois, como essa transação é criada e assinada. Aí vamos seguir ela pela rede. E por último, vamos ver como o tal do consenso decide o futuro dela. Certo? Vamos começar com a primeira parte, o bloco, a fundação imutável. Porque, antes de a transação chegar em algum lugar, a gente precisa entender que lugar é esse. E o bloco é exatamente isso, a peça fundamental, o tijolinho de uma blockchain. E é aqui que a mágica da corrente acontece. Cada bloco novo que surge carrega uma espécie de impressão digital do bloco que veio antes dele. Essa impressão digital a gente chama de hash. É como se fosse um DNA digital, sabe? Um elo que liga um bloco ao outro de forma genética, vamos dizer assim. E é essa conexão, que é praticamente inquebrável, que dá toda a segurança para o sistema. Tá, mas e dentro de um bloco, o que tem? Bom, a anatomia dele é dividida em 4 partes principais. Primeiro, o cabeçalho, que tem informações tipo a hora em que ele foi criado, essas coisas. Depois, o hash do bloco anterior, que é o tal do elo de DNA que eu comentei. Aí vem a raiz de Merkle. Nome complicado, né? Mas pensa nela como um super resumo, uma única impressão digital que representa todas as transações que estão ali dentro, de um jeito bem eficiente. E por fim, claro, o corpo do bloco, que é a lista com as transações em si. E é isso que nos leva a uma das palavras mais importantes aqui: imutabilidade. Pensa só, se alguém tentasse autorar uma informação num bloco lá do passado, essa pessoa teria que recalcular não só o hash daquele bloco, mas o de todos os outros blocos que vieram depois dele em sequência. O custo computacional para fazer isso é absurdo, torna a tarefa praticamente impossível. E é assim que o histórico se mantém íntegro. Beleza, já entendemos o destino. Agora vamos ver como a nossa transação nasce. Segunda parte, a transação e sua assinatura digital. É aqui que a gente entende como a autenticidade e a posse dos ativos são provadas. E o coração de tudo isso é um par de chaves, a privada e a pública. A chave privada é, privada. É o seu segredo máximo, tipo uma senha que ninguém pode saber. É com ela que se assina e autoriza uma transação. Já a chave pública é o contrário. Ela é feita para ser compartilhada. Pensa nela como o endereço da sua caixa postal. As pessoas usam esse endereço para verificar que a carta ou a transação veio mesmo de quem diz ter enviado, mas sem nunca precisar olhar sua chave secreta. E o processo em si é bem direto e até elegante. Primeiro, a transação é criada. Em seguida, ela é assinada digitalmente usando a chave privada de quem está enviando. E por fim, qualquer pessoa na rede pode pegar a chave pública, que é conhecida, e verificar se aquela assinatura é autêntica e se a transação não sofreu nenhuma alteração no caminho. Simples assim. Prontinho, transação criada e assinada. E agora, o que acontece depois do enviar? Bom, aí a gente entra na terceira etapa da jornada, a rede, com seus nós e a tal da mempool. É interessante porque a transação não vai direto para o bloco. Assim que ela é enviada, ela cai na mempool. Pensa na mempool como uma grande sala de espera. É para lá que vão todas as transações que já passaram por uma primeira verificação, mas que ainda estão na fila, aguardando para entrar no próximo bloco. E quem faz essa primeira verificação são os nós, que são os computadores que mantêm a rede funcionando. E eles fazem um verdadeiro checklist, viu? Eles conferem se a assinatura é autêntica, se a pessoa tem saldo suficiente para fazer aquela transação, se o formato está todo certinho e, claro, se todas as regras do protocolo foram seguidas à risca. E agora, chegamos ao grande momento, o clímax de toda essa jornada, o consenso. Essa é a etapa final e, sinceramente, talvez a parte mais genial de tudo. É aqui que uma rede com milhares de computadores, sem nenhum chefe ou autoridade central, entra em acordo sobre qual é a única e verdadeira história dos fatos. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se não tem um banco, um governo, ninguém no comando, como é que a rede decide quem vai ser o próximo a adicionar um bloco na corrente? E como se decide a ordem das transações?
A resposta para isso está nos chamados mecanismos de consenso. Os dois mais conhecidos são o Proof of Work, ou prova de trabalho, e o Proof of Stake, ou prova de participação. No Proof of Work, os mineradores basicamente competem para ver quem resolve um quebra-cabeça matemático primeiro. A segurança aqui vem do gasto de energia. Já no Proof of Stake, os validadores colocam o próprio dinheiro em jogo para garantir a honestidade. A segurança, nesse caso, vem do capital que está em risco. E é bem legal pensar que essa tecnologia toda não apareceu da noite para o dia. As ideias principais, como essa de encadear os blocos com hash, já existiam lá nos anos 90. A grande sacada do Satoshi Nakamoto em 2008 foi juntar todas essas peças do quebra-cabeça de um jeito genial para criar o Bitcoin, que foi a primeira blockchain pública que realmente funcionou. Então, resumindo a ópera, a segurança de uma blockchain, que é o grande trunfo dela, não vem de um ponto só. Ela se apoia em 3 pilares: a criptografia forte que amarra os blocos, a descentralização da rede que verifica tudo e os incentivos econômicos que fazem com que seja mais vantajoso agir certo do que tentar trapacear. Só que, apesar de toda essa engenhosidade, existe um desafio fundamental que todo projeto de blockchain precisa encarar. Um dilema que faz parte da própria arquitetura da coisa. E esse desafio tem nome. É o famoso trilema da blockchain. A ideia é a seguinte: é muito, mas muito difícil otimizar 3 coisas ao mesmo tempo: descentralização, segurança e escalabilidade. Normalmente, quando se tenta melhorar muito uma delas, acaba-se tendo que abrir mão um pouco das outras 2. Isso nos deixa com uma questão para o futuro, para a gente pensar. Com tantos projetos por aí, cada um fazendo uma aposta diferente, uma escolha diferente nesse trilema, qual dessas características é a mais importante? Qual desses trade-offs a gente mais precisa resolver? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir como vai ser a próxima geração da internet. Fica aí a reflexão.